Graça e paz. Sejam bem-vindos a todos vocês que estão assistindo o nosso podcast, o podcast da Geração Holy. Hoje, vocês estão vendo que nós estamos com uma mesa em peso aqui, né? A nossa convidada, como eu falei nos stories, a nossa apóstola e o Bruce aqui, o nosso mestre. Então, assim, para se apresentar, você que não me conhece, eu sou a Ana Lu, líder de jovens, e aí eu vou estar passando a palavra para o nosso amigo Bruce. Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao Holycast, aqui nos estúdios da Geração Holy. Eu sou o Bruce, faço parte aqui da Igreja Santa Geração. Hoje nós vamos ter um episódio especial de Páscoa, né? Nós estamos aqui em Semana de Páscoa e nós vamos falar um pouco sobre o que é a Páscoa, o que não é a Páscoa, como que nós celebramos a Páscoa aqui na Igreja Santa Geração, por que celebramos, né? Algumas igrejas não têm costume, outras têm. E aí nós vamos conversar um pouco sobre isso hoje. Como a Ana Lu já disse, a gente está com um convidada especial aqui na mesa, né? E eu quero que... Jesus. Jesus. Mas a apóstola também. Eu quero que você crie muita expectativa no que nós vamos falar hoje, porque não vai ser só um ensino, também vai ter muita conversa. Vai ser um bate-papo que nós vamos ter aqui agora, né? Por favor, apóstolo, se apresente mais formalmente, porque algumas pessoas que estão assistindo ainda não nos conhecem. Eu sou a apóstola Sirlene. Para mim é uma honra estar aqui nesse dia, né? Falar de uma coisa que eu amo, que é a Santa Palavra de Deus, seus princípios, seus valores. E em uma data também muito importante, que é a Páscoa, né? As vésperas, estamos aí às vésperas da celebração da Páscoa. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E que o Senhor, né, de alguma forma, nessa conversa, venha falar conosco, falar com você também aí que está assistindo, e trazer, né, alguns entendimentos, algumas revelações também da palavra, né? É uma honra. Então vamos lá. Nós vamos começar pelo ponto básico, né, o ponto principal. Nós vamos começar falando sobre o que é a Páscoa. E eu queria que a senhora nos orientasse, mais ou menos, explicando assim, básico, o que é a Páscoa. A Páscoa, o significado em si, passagem, né? Por quê? Lembra lá quando Moisés retirou o povo do Egito, né? Que Deus ordenou que matasse o cordeiro e passasse o sangue nas portas, né? Então, o anjo iria passar, né? E toda casa que não tivesse essa marca, né? Os primogênitos seriam mortos, né? Eu até costumo falar assim, às vezes a gente é tão raso de pensar nisso. Hoje mesmo eu estava falando com alguns alunos. Já imaginou uma cidade tipo Porto Velho, amanhecer de manhã e em quase todas as casas, né, praticamente todas as casas, estarem com uma pessoa morta, né? Sim. E ali, depois estarem velando, né, essas pessoas. Então, imagine o desespero, a angústia deste lugar que não foi nessa época, né? Sim. Então, foi isso é o significado, né? No Velho Testamento. Então, quando Moisés tirou o povo, essa ordem dada por Deus, e para o povo judeu, ele é um estatuto perpétuo, né? Tanto é que depois, quando nós chegamos na pessoa de Jesus, o próprio Jesus, sendo judeu, ele celebrou a Páscoa, né? Com todas as ordenanças que Deus tinha estabelecido a Moisés. Legal. Eu achei interessante que a senhora lembrou de Êxodo 12, onde, se você quiser acompanhar, né? onde que vai falar dessa história, onde que Moisés vai, antes de Moisés tirar o pessoal do Egito, naquela noite ali em que o anjo da morte vai passar por cima das casas, Pessa em hebraico, que é o passar por cima, é de onde vem a palavra Páscoa que nós usamos aqui no Brasil. Eu acho legal que naquela noite, algumas pessoas simplesmente ignoraram. Exatamente. Né? Os egípcios, eles não acreditavam no Deus de Israel, então para eles não fazia sentido aquilo. Mas algumas pessoas simplesmente ignoraram aquela ordenança, né? E era uma ordenança muito simples. Você tinha que matar um cordeiro, pegar o sangue do cordeiro e passar no umbral da porta da casa,
né? Lembrando que aquele era um período em que as casas não eram uma casa tão bem estruturada como hoje, eram as paredezinhas muito simples, de um tijolo de barro muito simples. Às vezes a porta da casa era de madeira, às vezes de pano mesmo. Então era uma casa simples. E aí algumas pessoas ignoram essa ordenança e a Bíblia vai dizer que no outro dia tinha um clamor de choro, uma gritaria de choro muito alta, que foi ouvido em todo o Egito, porque a maioria das pessoas morreram no Egito, mas também se ouviu lá do acampamento de Israel, no meio de onde vivia Israel. Porque algumas pessoas simplesmente não ligaram para aquilo, simplesmente ignoraram. E aí nós vamos ouvir depois que Deus vai ordenar para Moisés que eles nunca mais deveriam esquecer daquilo. Sim, por isso que se torna então um estatuto perpétuo aí para os os judeus. Elementos ali, né? Sim. Cada elemento tinha um significado, né? Que era o cordeiro, que era as ervas amargas, para lembrar, né, o tempo deles no Egito, o sofrimento. E eles celebram, né, até hoje a Páscoa. Sim. A senhora já viajou para Israel algumas vezes, para Jerusalém, né? Sim. A senhora já viu eles participando desse momento? Eles seguem as tradições? A senhora eu não cheguei porque eu não fui em épocas de festas bíblicas, né? Mas Israel, ele esse método que eles usam, né, de transmitir às gerações, que o próprio Deus instrui, né? Eu acho muito interessante, porque é um povo que ele foi espalhado por todos os lugares do mundo, mas eles não perderam, né, a sua essência, a sua origem, os seus princípios e os seus valores. E eles são assim, todo Israel, ele é preparado para essas festas, né? Por exemplo, essas festas com fermento ou sem fermento? Festa de Páscoa? Sem fermento. Sem fermento. Em toda Israel, os mercados, nessa época, eles fecham as gôndolas, eles, como é que é o nome que a gente fala assim, para separar de um lugar? Reservado? Não, tipo assim, isolam. Ah, né? isolado. Isolam todas as áreas do mercado que tem alimentos com isso. Com fermento. Então, é uma proteção, né? E eles nos ensinam muito com isso, né? E a gente sabe que nós aprendemos por repetição, né? E aí eles têm esse princípio, então eles inculcam desde pequeno, né? Eles têm esse hábito de ensinar, de passar para as gerações os seus princípios e os seus valores. Por isso que eles não se perderam, né? Sim. Mesmo vivendo sob perseguição, eles para cumprir alguns ritos, eles usavam estratégias, né? Disfarçavam, às vezes trocavam o nome, porque eles eram, aonde eles chegavam, eles eram perseguidos, né? Aí eles faziam isso. Sim. Lá, isso que a apóstola está falando, está lá em Êxodo 12:17, que eles falam que ele está desde o 15, né? Que eles fazem isso durante 7 dias. Uma semana para trazer memória, né, que é o memorial. E aí eles falam: celebrai, portanto, a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei o exército de Israel do Egito. Então, assim, isso. O Senhor, ele traz isso à memória, né? Então, assim, ele te dá um decreto para nos levar à obediência também, né? Então, assim, para você criar uma memória e ter obediência sobre aquilo da palavra que foi decretada, que foi ensinada, né? Porque nós estamos num caminho de ensino e eles também lá traziam o ensino, né? De você, que nem a gente viu na história antes, eles não acreditaram. Então, assim, os 7 dias é para trazer memória daquilo que foi realmente decretado, daquilo que é para seguir algo, né? Tô aqui até hoje segue. Que nem a senhora falou, né? Até hoje é seguido. Lá, as gôndolas, os mercados, eles são isolados. Para quê? Para que traga memória. Para proteger, né? Para eles cumprirem essa ordenança dada por Deus. Então, Deus tem ali, eles desenvolveram ali um cuidado, né? De proteção para eles andarem, né? De acordo com o que agrada a Deus, o que Deus ordenou, né? Sim, eu acho legal. Moisés vai escrever em Êxodo 12:14, ele coloca assim: este dia será para vocês um memorial, ou seja, vai ser por memória.
celebrá-los-eis, ou celebrem essa festa ao Senhor nas vossas gerações. Olha isso. Vocês vão celebrar por estatuto perpétuo. E uma vez eu estava ouvindo um rabino judeu falar, você que está nos assistindo, a gente vai ligar isso com o cristianismo ainda, tá? Calma aí. Eu estava ouvindo um rabino judeu falar, e ele fala assim, no dia da Páscoa, quando está a família reunida, eles não leem a história como se estivesse contando um passado. O pai da família, quando ele vai ler, ele fala assim, foi assim que Deus me disse, quando nós estávamos no Egito, que era para que nós entrássemos na nossa casa, comêssemos o pão, comêssemos do cordeiro e das ervas amargas, para nos lembrar de quando nós aqui éramos escravos. Porque eles não contam a história de um povo passado, eles contam a história deles, como se eles estivessem vivendo. E a criança vai aprendendo aquela história como se fosse a dela. Sim. Por isso que eles nunca esqueceram o que aconteceu durante a história. Então, por exemplo, na nossa história, na história do Brasil, nós aprendemos assim, um dia chegou um barco ali no litoral, eles entraram por lá e eu não tenho nada a ver com isso. Sim. Nós não temos nenhuma conexão, né, de tradição. Hoje, Bruce, eu estava na mesa à tarde, no café, e minha mãe está me visitando, né? E chegou minha neta com a minha filha. E aí a minha neta começou a contar a história, que ontem, como a gente está nessas semanas de vésperas de Páscoa, ontem foi ministrado ao coração deles a verdadeira Páscoa. E ela deu uma aula ali, né, para nós, ali na mesa, e eu achei interessante que minha mãe comentou assim, eu nunca ouvi sobre isso quando eu era criança. Sim. Eu cresci, eu não vi, eu não sei sobre isso, né? Olha que interessante, porque nós fomos um povo alcançado, né? Sim. Pelo cristianismo depois. E as igrejas, ela até falou assim, as igrejas que tinham, até mesmo a igreja católica, eram muito longe, eles moravam no sítio, né? Então não tinha acesso. E naquela época, né, a gente sabe que até a maneira da liturgia era toda em outra língua, se eu não me engano, né? Era Sim, em latim. Latim. Então imagina, era inacessível, né? Mas isso já é uma proposta, né, do inimigo das nossas almas para que não chegue, né, o verdadeiro evangelho, para que não chegasse, né? Sim. E hoje não é dessa forma, mas eles têm outras estratégias, né? Sim. Ele vai sempre usar estratégias para desvirtuar o verdadeiro ensino, para que o reino de Deus não chegue, né, na nossa família, que não alcance os nossos, né? Sim. Já fazendo uma ligação para o próximo ponto, que a senhora começou a tocar nele, nós vamos começar a falar então sobre o que não é a Páscoa, né? E como o pai da mentira, ele usa a cultura para ir fazendo com que nós percamos esse ensinamento. Na história. Sim, né? porque assim, como os judeus eles mantêm uma ordem de Deus sendo obedecida ao longo de mais de 5.000 anos, eles já estão celebrando 5.000 e centenas de anos já. Eles obedecem estabelecendo o mandamento na cultura. Então, a festa faz parte da cultura, faz parte do dia a dia, faz parte da nação. Da né? nação. Por isso que lá o mercado de bairro, por exemplo, ele isola o fermento, porque faz parte da cultura. Da nação. Né? Então, assim, como que nós fomos desconectados dos ensinamentos? Através da cultura também. Porque a nossa cultura tem um elemento de mentira estabelecido nela. E eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Então, o inimigo, ele usa estratégias, né? E as estratégias que ele usa nem sempre são, assim, escancaradas, né? Uma coisa assim, não, isso daí é coisa do mal, né? Não é assim. É uma coisa bem disfarçada mesmo, que passa despercebido, que passa por inocente, né? Então, a gente vai perceber isso nas festas cristãs nossas, né? Eu posso dizer desde o Natal, né? O que tem a ver, né? Um senhorzinho de barba branca tomar ali todo o lugar, né, do verdadeiro sentido, porque olha, Natal, o que é o Natal, né? Nascimento, né, do Salvador. Então ele entra com
com essa cultura de introduzir o Papai Noel, o bom velhinho, né, que dá presentes para todo mundo, e aí as pessoas vão se envolvendo com esse Papai Noel, toda a figura, né, o gorrinho, que parece coisinhas inocentes, nada a ver, mas vai desvirtuando todo o verdadeiro sentido, né? Então, Jesus, ele é, no Natal, por exemplo, ele é o nosso presente, né? E aí esse velhinho vem para dar presente. Jesus nos deu um presente, a vida. Ele foi um presente, né? Porque ele nasceu e depois ele iria morrer para nos salvar. Então, é assim que o inimigo entra, né? E a gente vai deixando entrar na nossa casa. E aí a Páscoa, por exemplo, entrou aí o coelho, né? Claro, você vai estudar ensino religioso, por exemplo, nas escolas, você vai ver os símbolos da Páscoa. Daí eles, como nós moramos num país que é laico, né? Aí eles vão introduzindo, né? Todas as outras culturas, né? E aí tem lá o coelho, né? Que bota um ovo, né? Já começa por aí. Não faz sentido nenhum. A discrepância, seria esse o nome? A discrepância, porque, tipo assim, né, não tem nada a ver um coelho e o ovo, né? Está relacionado ali o ovo. Aí eles dizem, né, que o ovo representa ali a vida, né, e tal, e que o coelho, por se reproduzir muito rápido, representa fertilidade, aquela coisa toda. Mas, assim, uma coisa totalmente sem sentido. E aí a gente vai, mas qual é o objetivo? Talvez para um adulto, né? Não tem tanta importância, mas isso atrai muito, e esse é o objetivo do inimigo, né? Atacar justamente quem? Os nossos filhos, as nossas crianças. Por quê? Porque uma geração, ela é construída, não é isso? Exato. Uma geração, ela é construída, e se ele conseguir entrar e bagunçar na fase que é a fase mais importante, né, da nossa vida, que é na infância, porque é ali na infância que o inimigo usa de pessoas para nos ferir, para traumatizar e também para inserir essas culturas, essas ideias, né, ideias contrárias à verdade da palavra. Sim. Né? Então eu diria que se a gente for olhar bem assim, com seriedade, é uma abominação. Sim. Né? E às vezes, se a gente for falar para algumas pessoas, elas vão nos taxar de religiosos, né? Mas, gente, olha, né? Um animal que a Bíblia trata lá em Levíticos, Tá lá em Levíticos 11:5, que ele é considerado um animal imundo. Sim. Né? E outra, ele sempre vai trocando os mesmos personagens, tipo assim, no reino de Deus, o Senhor traz, Deus do início, da fundação do mundo, quando Adão e Eva pecaram, ele traz ali, né, houve o animal que eles sacrificaram para o próprio Deus, né? Sim. Sacrificou para cobrir o corpo de Adão e Eva do pecado. Então, ele tem um sentido. Deus não foi uma invenção, né? Deus colocou ali porque ele já representava lá na frente o sacrifício de Jesus. E aí eles pegam lá um coelho que é considerado imundo, né? E a gente vai adotando essa cultura, vai levando para dentro de casa, vai deixando os nossos filhos recontarem isso, né? Repassarem isso como uma mentira. Por isso, né? Da importância de os pais ter conhecimento, né? Porque a gente vem também de uma geração que, no meu caso, eu fui ensinada a ir para a igreja, somente. Que é o que eu acabei de falar da minha mãe, né? Que ela comentou. Mas eu não fui ensinada a princípios. Então, assim, até mesmo quando... Superficial, né? Superficial. Então, até mesmo quando eu frequentava, chegou um tempo na minha adolescência que eu falava, mas por que eu venho? Mas é porque foi algo que foi doutrinado desde a infância. Mas eu não sabia por que eu fazia um rito, por que eu ia, o que significava. Então, assim, para mim, a importância de saber o motivo do Natal, o motivo da Páscoa, né, foi depois que eu realmente aceitei Jesus.
Então, assim, foi daí que eu passei a ter conhecimento. Então, a gente vê que muitas das vezes famílias vivem, que a gente pode dizer, na ignorância ou no não conhecimento, na falta de conhecimento, na falta de conhecimento, exatamente. porque realmente a gente vem de uma geração que não foi ensinado, mas foi ensinado o quê? A ir para a igreja, apenas. Sim. E aí, então, assim, foi depois que eu fiquei um pouco maior que eu comecei a ter aquele entendimento de, tipo, por que isso? O porquê que a gente tem lá na infância da criança falar, por quê? Por quê? Eu passei a ter porquê depois de grande. Então, assim, por que eu venho para a igreja? Qual que é o objetivo? E aí, isso, lá atrás, antes da minha conversão, já me incomodava, assim, eu saber que era o Espírito Santo, que era assim, eu ia para a igreja, eu falava assim, que eu tinha que ir para a igreja, mas depois eu ia para um outro evento mundano. Então, assim, qual que era o significado do sacrifício de Jesus pela minha vida, sendo que eu não tinha esse conhecimento? Então, assim, aquilo que eu tinha era o quê? Eu vou para a igreja e já estou livre. Já cumpri da minha semana. Então, assim, a gente viver na ignorância. Depois que a gente vê que eu vim para a Santa Geração, ou que, na verdade, né? Você veio para Jesus. Eu vim para Jesus, exatamente, e aí foi quando eu passei a conhecer. E aí realmente trouxe aquele significado. E não só sobre a Páscoa, sobre o Natal, sobre o significado da mesa com a família, sobre o significado de a gente ler a passagem junto com a família, estudar a palavra. Então, assim, no meu primeiro ano, quando eu entrei na Santa Geração, que eu passei a ter o conhecimento sobre a Páscoa, e eu fiz esse momento com a minha família, de a gente ler, de a gente orar, de a gente participar da ceia, fazer trazer, né, a memória. Então, isso, assim, impactou. Então, hoje eu vejo, assim, que minha mãe, minhas irmãs, elas entendem hoje, né? Porque aquilo que nem a senhora falou, a sua mãe falou que nunca tinha visto. E como que é lindo ela ver a Rebeca ensinando, né? Então, assim, imagina, tipo, 3 gerações, 4 gerações lá na sua casa hoje, e a geração atual que estava ensinando. Deus com seu poder se levantando. Sim. E levantando o seu povo, fazendo com que o seu reino seja estabelecido, né? Através de uma nova geração. Uma nova geração. A bisneta ensinando, né? Por isso a importância, né, de ensinar no caminho. Sim. Né? De as crianças, a gente gerar nas nossas crianças... Que é uma cultura que a gente herdou também, né? Sim. Tem herdado, né? Do povo judeu, né? Aprendido com eles. Desde pequeno, né? Essa forma de ensinar, né? Falar sobre as coisas de Deus sentado à mesa, andando pelo caminho, não ser religioso, não ficar citando versículo bíblico, não é isso que está se falando, né? É estar falando realmente o que Deus tem para nós. Viver, planos, né? Do Senhor para nós, o que Ele espera de nós, que Ele tem, né? As diretrizes, os direcionamentos, quando a gente fala os seus princípios, né? O que é princípio? O que é princípio, né? O começo, as diretrizes, o que ele estabeleceu para que a gente tenha uma vida bem-sucedida, para que a gente viva uma vida com propósito, né? Exato. Porque, por exemplo, se a gente for ver lá os 10 mandamentos, né? São princípios. Sim. Né? Que Deus estabeleceu para quê? Para a nossa proteção. Sim. Exatamente. Entendeu? Por isso que talvez você é da nossa geração. Talvez você tenha aí um pouco mais de 28, mais de 35, mais de 40. E para você a Páscoa é só mais um feriado nacional, né? É mais um dia do ano, não faz muita diferença. E aí nós percebemos o quanto fez muito efeito a estratégia do diabo de nos afastar do sentido principal. De dar valor a Exato, isso, né? De porque, buscar a essência e manter essa essência. Sim, por que nós não valorizamos isso agora como adultos? Porque nós não fomos ensinados como criança. Aí exige muito mais esforço da nossa parte. Sim. Né? E agora talvez você está ouvindo, você está até ouvindo com um pouco de desconfiança. Mas será que é isso? Será que não é isso? Porque você não teve o ensinamento do jeito que Deus, na sua presciência, que entende a configuração do humano que ele criou, chegou para Moisés e falou assim, olha, vocês têm que fazer desse jeito aqui para que essas pessoas criem temor. Porque Deus está falando com quem? Deus está falando com um povo que está saindo do deserto,
desculpa, tá saindo do Egito, e esse pessoal tinha uma mentalidade de escravo. São gerações e gerações vivendo como escravo no Egito. Eles estavam acostumados a ver um monte de deuses lá que os egípcios adoravam. Inclusive, um dos deuses dos egípcios era um coelho, que era celebrado nesse período agora, que é para o calendário judaico é o primeiro mês, para nós é o mês de abril. Por isso que tem esse vinculamento de coelho com Páscoa. É uma bagunça, porque o sincretismo religioso ele vai sendo passado de religião para religião quando os impérios dominavam o outro. E aí, então Deus vai falar o que para Moisés? Vocês precisam educar essas crianças para quê? Para que a próxima geração tenha temor. Porque essa geração, ela já é uma geração que vai ter muita dificuldade, né? Então, a próxima geração, ela precisa ser ensinada. E aí, por isso que Deus vai falar que tem que ter um ritual. Vocês precisam sentar à mesa. Vocês precisam lembrar da história. Precisa ter a carne do cordeiro. Precisa ter o sangue do cordeiro na porta. Precisa ter o pão asmo. Precisa ter as ervas amargas. Por quê? Para aquele judeu lá no deserto celebrando a Páscoa, aquela Páscoa, ela apontava para um evento futuro. Sim. Ela era uma sombra da vinda do Messias. Era isso que eles estavam esperando. É isso que todo judeu sempre esperou em todas as suas festas, a manifestação do Messias, né? Para nós, os cristãos, ela não é mais uma sombra do que vai acontecer. Ela já é uma memória do que aconteceu. Porque para nós, a Páscoa já aconteceu. O cordeiro já morreu, seu sangue já foi derramado, ele já sofreu, né? Ele já sofreu. E quando a gente fala assim, o crente, né? Ele fala assim, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus nos cobre. Sim. É esse o sentido. Exatamente. Né? Assim como o sangue do cordeiro protegeu os primogênitos lá no Egito, o sangue de Jesus hoje é que faz isso conosco. Por isso que a gente fala sobre isso, né? O sangue de Jesus nos cobre. Sim. Porque quando o mal vem, ele não vê a nós. Ele vê o quê? O sangue de Jesus. Ele vê o sangue de Jesus em nós. Eu estava procurando, enquanto a senhora estava falando, Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 5, 7. Limpai, pois, o fermento velho. Limpar que é no sentido de jogar fora, tá? Para que vocês sejam uma nova massa. Assim como sois sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que nós façamos agora uma festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com pão sem fermento da sinceridade e da verdade. Então, aquilo que Deus estava ensinando para aquele judeu lá no deserto, através de Moisés, era só um símbolo. Um símbolo, uma sombra. Uma sombra, ela é uma referência. Por exemplo, se você olhar a sombra da sua mão, do seu corpo, é uma referência, mas não é completo, entendeu? Então, aquela Páscoa que os judeus estavam celebrando, que eles celebraram ao longo da história, são uma referência da verdadeira Páscoa. Qual é a verdadeira Páscoa? O sacrifício de Jesus. Então, quando Jesus se sacrifica como cordeiro, ele cumpre a profecia que a Páscoa estabelece. E agora ele é a nossa Páscoa. Agora nós não precisamos mais matar um cordeiro, comer ervas amargas, não precisamos mais comer o pão sem fermento. Porque agora ele é o cordeiro que morreu por nós. Né? E agora, como diz aqui, nós celebramos a nossa festa, ela é sem o fermento da maldade, da malícia. Da mentira, porque naquela época era um fermento físico que eles tinham que afastar. Agora, nós, os cristãos, temos que afastar um fermento que é o fermento do pecado. Então, nós temos que afastar da nossa vida a maldade, a mentira, a malícia, a impureza, aquilo que corrompe, que é o efeito do fermento na massa. Cresce, né? Parece que está crescendo, mas é só fermentação, né? E agora nós temos que fazer o quê? Nós temos que ser pães sem fermentos, de sinceridade e de verdade. Isso só é possível através do sangue de Jesus. Aquele mesmo sangue de cordeiro que os judeus passaram no umbrais das portas, como a apóstola disse, é o sangue que Jesus coloca sobre nós e nos capacita a viver uma vida de sinceridade e verdade. Exatamente. Porque só na força do braço não dá. Você vai conseguir até durante um tempo, algumas vezes, principalmente em público, mas a vida verdadeira você não vai conseguir. Aí você vai ficar vivendo uma vida de religião. E não é essa a proposta, né? A proposta é que nós abandonemos o fermento da maldade, da mentira, da impiedade, da impureza, que é aquilo que nos corrompe, que vai nos destruindo por dentro.
Só que nós vamos fazer isso como? Através de Cristo, que é a nossa Páscoa. Então, quando nós estamos aqui falando sobre a Páscoa agora, nós não estamos defendendo que a igreja, né, ela seja judaizada, que a igreja volte lá para os moldes do judaísmo e tudo mais. Praticar, né, isso. Mas é importante, aqui na igreja, a gente tem essa cultura de fazer a ceia, de preparar, com o alimento que a gente tem ali, né? Para quê? Para criar memória nas nossas gerações, né? Então, a gente faz isso para contar, ler a Bíblia com eles, ler essas passagens, ensinar eles como foi, né? Então, a gente estabeleceu, né, aqui na igreja, a gente tem esse propósito com as festas, né? Sim. Não somente com a Páscoa, mas com as 3 principais festas bíblicas. Em Levíticos mesmo diz, né, que se você se reúne com as suas famílias, com seus vizinhos, então a gente também tem essa cultura, né, de se a sua família estiver pequenininha, convide um irmão, convide uma pessoa para você partilhar do conhecimento, né, do que significa, da importância. Então, assim, por muito tempo eu também a gente faz isso, né? A gente reúne famílias e a gente partilha da verdadeira Páscoa e traz ali, né, todo o contexto. Sim. Paulo resolvendo sobre isso, inclusive, ele vai estar lá ainda em 1 Coríntios, que ele começa aquela parte da Páscoa, ele começa a falar sobre isso, né? Lá no capítulo 10, 31, ele vai falar assim: portanto, se vocês vão comer ou se vão beber, façam essas coisas e façam qualquer outra coisa, façam tudo isso para a glória de Deus. Porque o que ele está dizendo, e é o que nós acreditamos aqui na Santa Geração e defendemos, a questão não é se você vai usar o cordeiro, não vai usar o cordeiro, se vai ter a erva amarga, se não vai ter a erva amarga. Nós não estamos presos ao rito e nem defendemos o rito. Né? Nós usamos o rito porque já está pronto, né? Deus já deu o cenário, a imaginação ali, que é mais fácil de você trabalhar, mas nós não usamos eles como um judeu usa. Nós usamos aquilo só para educar as crianças. Criar as memórias. Mas nós fazemos isso para quê? Quer comer, quer beber, façam isso para a glória de Deus. É por isso que nós fazemos. Então eu lembro que teve uma época que nós fizemos lá em casa que nós não conseguimos comprar um cordeiro. Aí, Marcelo, e agora? Como nós vamos fazer? Eu falei, vamos fazer carne de boi. Normal. Então nós fizemos lá um assado de panela. Uma ceia. Explicamos tudo, não sei o que lá e tal. A carne, naquela noite eles comeram, expliquei a história, as crianças pequenas. A Marcela fez um monte de coisa visual, porque ela gosta de fazer aquela parte mais do visual. Aí explicamos tudo sobre a Páscoa e depois vamos ceiar. Sim, né? Exatamente. Aí comemos ali um pedaço de pão, e não era um pão sem fermento, era o pão que nós compramos lá mesmo, e um pedaço de carne de assado de panela, carne de boi. Então a questão não é você ficar preso ao rito. Sim. Nós não queremos estabelecer um rito, nós não queremos reescrever a Bíblia, mas nós queremos dizer para você, existe uma cultura que já está dando certo há muito tempo, existe a nossa liberdade em Cristo Jesus, nós podemos comer tranquilamente esses elementos, e nós comemos eles sabendo que Cristo é a nossa Páscoa, que Sim. Cristo já morreu por nós, e a verdadeira Páscoa é o sacrifício de Jesus Cristo é suficiente. É reconhecer o valor sacrificial, né, de Jesus. E por isso que o sangue dos animais não era suficiente. E aí Jesus veio para nos mostrar o quanto que ele era homem e ele não conheceu o pecado, ele se fez Deus e se esvaziou e assumiu o lugar dos pecadores e recebendo toda a ira de Deus para que nós fôssemos salvos, libertos, né? Jesus pagou o preço para nos livrar dessa escravidão. Então, essa é a simbologia da Páscoa, né? Trazendo o Cordeiro perfeito que é Jesus. Então, é isso que nós precisamos ensinar para a nossa geração, para a nossa família, porque, assim, eu ainda não tenho uma geração, né? Mas no caminho, Mas a cultura já está sendo estabelecida. Já está sendo estabelecida, que é o que importa. Exatamente, que é minhas irmãs, minha mãe. Então, a gente vê gerações aprendendo, né? A gente vê também pessoas que a gente convida que não são cristãos, mas que são nossos amigos próximos, e vê essa cultura. Então, assim, eu vejo a importância das redes sociais, principalmente da forma como a gente lida, né? Então, assim, tudo que a gente posta, a gente vê que quando eu estou aqui na igreja, que eu posto versículo, que a gente posta festa, posta alguma coisa,
desperta um sentimento de tipo, eu vou, que dia que é? Aí a gente vê uma mesa posta. Todos os anos eu sempre postei a mesa posta, o significado, que também está lá, tem Lucas que fala, né? Explica. Então, assim, é você criar memória para essa geração, para todas essas pessoas que nos rodeiam. Como eu até falei em outro podcast, assim, eu passei a ler da forma que o Bruce lê, porque da forma que ele posta. Então, assim, eu tinha um pouco de dificuldade de ler o Velho Testamento. Mas por quê? Porque a gente entra naquele lugar de, eu não entendo tanto. Mas as nossas culturas, ela vem dali, né? Os nossos ensinamentos, os princípios, eles vêm dali. E aí eu passei a ler mais para ter conhecimento, eu até falei para a apóstola, apóstola, eu li Salmos 20 que eu nunca tinha lido. Mas por quê? Porque eu vi o Bruce lendo e me despertou. Então, assim, é a gente criar memória mesmo, a gente buscar ter conhecimento da Bíblia mesmo. Então, assim, é isso que a gente passa. Ou seja, aquilo que a gente faz, criar aquele despertar nas pessoas, para as pessoas também querer viver aquilo que a gente vive. Então, assim, viver a Cristo é exatamente isso. É você transparecer Cristo e as pessoas falarem, eu quero isso daí. Como é que faz? Então, assim, para mim, é maravilhoso quando eu vejo uma amiga minha, uma irmã minha, uma das minhas irmãs postar assim, como que eu monto a mesa? Nossa, para mim, quando minha irmã casou e ela falou, como que eu monto a mesa? Foi assim, alegrou meu coração, porque ela viu daquilo que eu já fazia. Então, assim, ela via a mesa. Então, quando ela comprou, a primeira coisa que ela falou que ela queria dentro da casa dela era uma mesa. Sim. Então, assim, a gente veio de uma cultura de não comer na mesa. A gente comia todo mundo na frente da televisão. Então, assim, quando eu casei com o Fred, que a gente estava aqui, que a gente passou a todas as refeições fazendo na mesa e orar, e até hoje é assim. Hoje a gente brinca lá em casa que quando a gente senta, aí a mamãe vem, já orou? Toda vez a mamãe fala isso. Aí todo mundo fala, não, estamos esperando a senhora orar, porque todas as vezes ela que já vem, Pai, em nome de Jesus. Então, assim, a cultura que a gente levou, porque eu tenho 35 anos, a gente não foi ensinado dessa forma. Sim. Então, assim, foi princípios que eu aprendi e que hoje eu vejo, assim, a minha irmã que casou, a mais nova casou, ela sempre posta foto com a mesa posta, ela e o marido dela. Então, assim, você vê a cultura. Então, é possível. A gente pensa que não, mas é você resplandecer Cristo mesmo. As pessoas vê Cristo ali. E a gente tem várias plataformas para ensino. E aí a gente fala para você, assim, que não conhece. Nós estamos aqui nos disponibilizando. Se você quiser aprender, assim, a gente tem muito conteúdo. Se você quiser aprender sobre como montar uma mesa, se você quiser aprender até mesmo agora, domingo, que vai ser a Páscoa, o que eu faço? Que nem o Bruce falou, não precisa de muito, você só precisa trazer o memorial daquilo que significa. Então, assim, nós nos disponibilizamos para mostrar para vocês, que nem a gente sempre fala, né, Bruce? Nós somos uma igreja acolhedora, nós somos uma igreja de ensino. Então, assim, você que, eu não sei por onde eu começo. Eu, particularmente, quando eu fiz o curso da experiência do lar, eu comecei com prato de plástico, que era o que eu tinha na minha casa. Então, assim, não precisa de muito. Não é sobre coisas, né? Material, é sobre a essência. Exatamente. Então, assim, tem gente que fica com vergonha. Eu, no começo, a Ju até brincou, que ela falou assim, eu não tinha vergonha, não. A primeira coisa que eu postei, e eu me senti tão honrada que a Davis repostou a minha mesa quando eu fiz o curso. Ela repostou, eu tenho até hoje guardado, porque aquilo, assim, a Davis Sweet que repostou, a página dela, não sei se foi ela, mas foi a página dela que repostou, era o meu prato aquele de escola, de plástico, que eu tinha feito uma mesa para mim e pro Fred. Então, assim, você realmente... É a essência, voltar a essência. Porque a gente vai olhar para a palavra, eu estava procurando aqui, achei aqui, quando Jesus vai celebrar a Páscoa com os discípulos, antes da morte, ele fala que lá em Lucas 22:8, Jesus enviou Pedro e João dizendo, vão preparar a refeição de Páscoa. Onde queres que a preparamos? Os discípulos perguntaram. Deixa eu colocar meu óculos aqui, né? Onde quer que a preparamos? Lucas 22:8. Onde quer que preparemos?
Perguntaram eles, e ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala, olha os detalhes da Bíblia, uma ampla sala no andar superior. Toda mobiliada. Façam ali os preparativos. E eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito. E então prepararam a Páscoa. Então, toda a Bíblia você vai ver Deus prezando muito para a comunhão da mesa. Toda a Bíblia, né? E não é à toa que também, voltando aí, que a gente está falando sobre a influência das culturas dentro da nossa casa, né? Hoje a TV tira. Por que as pessoas, quando você posta, elas ficam impressionadas? Porque elas perderam isso. Tem uma frase do Chesterton, que é um teólogo. Antes de você vai falar, porque na memória delas, com certeza na infância elas tiveram isso. De alguma forma, com as avós, com a família. Porque faz pouco tempo que foi perdido isso. Tem se perdido, né? O Chesterton, ele falava assim, ele é um teólogo do século passado, ele falava que as futuras gerações, elas vão chorar com saudade das tradições que eles não viveram. Por quê? Porque a tendência de um mundo de muita libertinagem, que é uma falsa liberdade, é você perder tudo que é de valioso, em nome da liberdade. E aí, depois que bate aquele vazio existencial, as pessoas começam a valorizar as tradições antigas. E a gente está vendo isso acontecer ao vivo hoje. Você olha para o mundo hoje, o pessoal está vivendo o máximo de liberdade que já existiu, mas está cada vez mais doente. Exatamente. Então, eles estão cada vez mais buscando uma conexão de volta com a tradição. Nós temos uma orientação bíblica para isso. Eu não tenho aqui a referência, mas a Bíblia fala: não removei os marcos antigos, que é os princípios. Isso é inegociável. É os princípios, os valores, né? Então, é isso. A Páscoa, né? Esse momento é para isso, para a gente conversar sobre isso, para a gente estar, né, falando, reverberando o que a palavra de Deus quer para a nossa casa, para a nossa vida, é trazer essa comunhão, né? Não é sobre o rito, como disse o Bruce, é sobre a comunhão, sobre sentar à mesa, ensinar, sobre falar da gloriosa palavra de Deus, dos seus valores, dos seus princípios, gerar fé no coração dos nossos netos, dos nossos, né? Hoje eu já falo netos, né? Mas dos nossos filhos, dos nossos netos, das pessoas que nos cercam, né? Dos nossos entes queridos que estão ali conosco, que não tiveram isso, e através disso a gente atrair, né, e compartilhar com eles isso que a gente recebeu do Senhor, né? Sim. A palavra que a senhora falou, não removam os marcos antigos, é de Provérbios 22, 28. Isso. Eu queria só ver um último versículo aqui, que é de Marcos 14, 22. Vai falar assim: e comendo eles, tomou Jesus o pão e abençoando, partiu e lhe disse: tomai e comei, este é meu corpo. Depois tomou o cálice, dando graças, também dividiu entre eles: tomai, este é o meu sangue. Então, aqui no começo do versículo vai falar assim: e comendo eles, depois de comer, eles foram lá e comeram do pão e beberam do vinho. O que eles comeram antes, então? A Páscoa judaica. A Páscoa judaica. Aí depois Jesus vai estabelecer a nossa Santa Ceia, que é a Santa Ceia do cristianismo. Entendeu? Então, naquele mesmo lugar que você... e aí Jesus complementa, né? E fazer isso em memória de mim. Exato. Porque a Páscoa judaica, ela aponta para o futuro o Jesus que vai ser sacrificado. E a nossa Santa Ceia é uma memória do passado. Então, todas as vezes que nós estamos aqui no culto de Santa Ceia, como foi agora no domingo, nós... Estamos lembrando o sacrifício do Cordeiro, né? De Jesus, né? Nós estamos participando. Inclusive, Jesus, ele é muito claro em dizer para Pedro, né? Quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não faz parte da minha equipe, não faz parte de mim, não tem parte comigo. Não tem parte. Então, a Santa Ceia é extremamente importante para nós, né? E só para não ficar parecendo que é um assunto só de igreja, como diz o apóstolo, né? Os melhores estudos como é que é o nome? De ação social que os Estados Unidos têm, eles chegaram à conclusão que o principal problema
da população carcerária deles, são dos países que têm a maior população carcerária do mundo, é a falta da conexão com a família na mesa. É assim, o gráfico é idêntico, o momento em que as famílias param de se reunir na mesa, por causa da televisão, por causa de dupla jornada, celular, né? por Hoje, causa assim, do as celular, crianças sentam à mesa com tablet, um celular. E a mãe dando comida, ela não está nem percebendo. Inclusive, depois eu vou falar sobre isso. O gráfico da crescente da violência nos Estados Unidos, da quantidade de filhos de famílias desestruturadas que vão para a cadeia, e o gráfico das famílias que param de se reunir à mesa, eles crescem igualzinho. Ou seja, a falta da presença do pai no lar e a falta da comunhão à mesa é o que causou esse nível de delinquência alto. Só para você não ficar achando que sentar à mesa com a sua família é um assunto só de igreja, né? Sim. A criança que come, eu ia falar com a senhora, a criança que come sem olhar para a comida, sem degustar o sabor da comida, olhando para uma tela, né? Já existem estudos mostrando que o corpo dessa criança absorve quase nada de nutriente da comida. Porque comer não é só mastigar, tem todo um processo. Por isso que Deus coloca no nosso alimento cheiro, sabor, por isso que nós temos esses receptores e essa capacidade. Então, o momento da mesa, ele não é à toa que os antigos chamavam de sagrado. Né? Antigamente na mesa tinha todos os itens, né? Não pode ficar de boné na mesa porque é sagrado. Sim, não pode comer sem camisa na mesa porque é sagrado. Respeito, não pode ficar falando alto na mesa porque é sagrado. E literalmente até os mais velhos, né? Chega, às vezes estão comendo, ele tira o bonézinho. Tira o chapéu. Assim. E a gente vê, que eu estava olhando aqui, uma pesquisa feita na Inglaterra por uma empresa de estudos, ele constatou que a mesa de jantar está em extinção no país, ou seja, a pesquisa afirma que 25% não tem mesa de jantar e 31% só usa em festas como Natal e Ano Novo. Olha isso. Olha como que é. Isso, seja, e você vê isso, por que usa no Natal uma mesa? Para celebrar uma coisa que não acontece o ano inteiro, isso é rito. É rito. Uhum. Porque quando você sai da essência, você vai pro rito, e o ritual é religião. Exatamente. Tipo assim, é uma teatro que você faz para agradar a divindade a fim de que a divindade te abençoe. Só que aquilo ali não é a sua vida, não é a sua verdade. Você só faz uma vez por ano. Sim. Entendeu? E para nós não acreditamos nisso. Nós não acreditamos que uma vez no ano você fazer uma coisa especial vai mudar alguma coisa, né? Nós acreditamos que todos os dias, como diz Êxodo, né? Deitado, sentado, andando, todos os dias, toda hora que você estiver, você está ensinando, educando os seus descendentes, a sua família, as suas crianças, e a Páscoa, e o Natal, e né, aqui na igreja nós temos outras duas festas, que Pentecostes e Tabernáculos. Você só reforça aquilo, né? Então, falando, por exemplo, da cultura que a senhora falou, de tirar o chapéu na mesa, lá em casa eu levei para as crianças. Então, toda vez que, às vezes, chegava alguém para comer e estava de boné, eles perguntavam por que a pessoa não tirava o boné, né? Às vezes a minha mãe chegava lá para almoçar, uma vez ela foi e serviu e ela ia sentar e comer, tipo assim, na frente de todo mundo. A minha menorzinha, na época acho que tinha uns 4, 5 anos, ela, não, vovó, a senhora não orou. Aí a minha mãe começou a dar risada e foi lá pra trás. Falou assim, ela me chamou a atenção, não deixou eu comer não, porque eu não orei. Porque tipo assim, mas como assim, né? Você tá comendo antes de todo mundo sentar na mesa. Pra eles não fazem nem sentido. Sim. E aí isso é você resgatar a cultura. Porque agora talvez não faz sentido, né? E aqui eu quero falar com você que já faz. Talvez seja cansativo, talvez agora você não esteja vendo resultado. O resultado só vai vir no longo prazo. Sim. Né? Sim. Então eu vejo, por exemplo, eu acredito que a senhora hoje vendo a Rebeca explicar isso para a bisavó, você percebe o fruto do longo prazo, daquilo que está sendo trabalhado na família há muitos anos. Dentro da família, no contexto da igreja, a gente trabalha muito, Sim. né? É uma construção, Sim. né? E aqui, eu folheando, apareceu, e no Brasil, que isso foi uma pesquisa na Inglaterra, né? No Brasil, 40% das famílias não jantam juntas e 70% das famílias fazem refeições com TV ligada e jogando videogame. Olha Imagina, isso. Ou seja, como que a gente está instruindo esses jovens, né? Sim. Não estamos. Não estamos. Porque 70% que é a pesquisa. E por isso na igreja, né, aqui a gente trabalha muito com as mulheres isso também, né, Bruce e Nalu, porque a gente sabe
a importância do papel da mulher nesse propósito, né? Então, nós temos responsabilidade nisso também. Então, a gente trabalha muito isso, incentiva as mulheres, né, a se voltarem para o lar. Eu sei que as jornadas das mulheres hoje, né, são difíceis, né, puxadas, mas quando essa palavra alcança o coração delas, elas conseguem, né? Deus dá graça, Deus dá sabedoria, e elas vão ali se voltando para isso. A gente tem visto isso acontecer. Né? Eu lembro que tem uma frase dos apóstolos Ayub, e ele falava uma coisa que me marcou muitos anos atrás. Ele falava assim: nenhum sucesso na vida compensa o fracasso da família. Exatamente. Então, às vezes você, né, a apóstola falou, você é mulher, você toma a frente disso. Porque tem uma questão ali mais feminina, né? Decorar a mesa e tal, fazer uma questão mais de evento. Isso tem um pouco mais de feminilidade, tem um pouco mais de sensibilidade. Sim. O homem não vai estar muito atento a isso. Mas se você é homem, eu queria te dar esse conselho, pode ser assim. Você como homem, como marido, estabeleça a data, entendeu? Olha, tal dia, tal momento vai acontecer isso, né? Eu quero que aconteça isso. Talvez você não vai mexer na mesa, você não vai organizar o detalhe, você junta com a sua esposa e vocês vão... Mas se você está em casa, marido, você toma a frente disso. Porque o estabelecimento da cultura vai passar por isso. Sim. Vai passar pelo casal, que vai ter que decidir, vai passar pelo líder, que vai ter que tomar a frente às vezes, vai passar pela esposa, que vai ter que orientar ali como que vai ficar as coisas, e vai passar pela educação das crianças, que é o mais importante, né? Quando nós estamos falando de transmitir a cultura para a próxima geração. Isso, exatamente. E se você não tem uma comunidade de fé, e às vezes a sua família, você percebe que a sua família está ficando desconectada, que você janta sozinho, tem um filho no quarto, às vezes o filho não está em casa, às vezes o marido está em casa, mas não está na mesa. Sim. Às vezes você, pai, está jantando sozinho ou almoçando sozinho enquanto os filhos estão no quarto. A Santa Geração está de portas abertas para você. Nós trabalhamos muito aqui a consciência de conviver em família. Somos uma igreja família. Existe ensino todos os anos, não só o ensino do culto, né? O ano todo, né? Sistematicamente. O ano todo. Sim. Não só o do culto, mas nós temos inclusive seminários, nós temos redes palestras, homens, nós temos redes mulheres, mensais sobre isso, que ensina muito. Exatamente. E ao longo prazo, você convivendo conosco, você vai ver como isso vai mudar também a história da sua família. Ensino, né? Ele também é uma instrução bíblica. Sim. Né? Tudo que nós aplicamos aqui é bíblico. É uma instrução bíblica já. Porque nosso papel é responsabilidade das mulheres, né? Trazer esse ensino. A gente tem trabalhado isso, né, Nalu? Lá em Tito. As mais velhas ensinem as mais novas a amarem seus maridos, serem boas donas de casa. Né? Sim, hoje eu saí de casa falando pro Fred, né? Ele, amor, você tava pensando que a gente tava com uns projetos, né? Eu falei, amor, tô pensando em ser mulher de Provérbios 31, cuidar de você. Ele começou a rir, mas porque esse é o caminho. Eu fico brincando, eu falo, eu queria ficar em casa, cuidando das minhas coisas. É isso aí. Exato. Nós vamos caminhar agora para as considerações finais, e eu queria que cada um deixasse uma palavra, né, para quem está nos ouvindo, não só sobre a Páscoa, mas também um convite para essa pessoa tentar, né, celebrar a Páscoa em casa com sua família e se conectar conosco no domingo de Páscoa, que vai acontecer agora dia 20. Exatamente. Quer começar, Nalu? Quero. Assim, trazendo para mim, né? Então, assim, o conselho que eu dou para você é se achegar a pessoas que você vê Cristo, porque automaticamente é aquilo que eu estava falando aqui, é a vivência que ela te traz, a experiência. Ou seja, a gente só vai viver a experiência da mesa, de conhecer as histórias, de se relacionar com pessoas, a gente vivendo. Então, para você que está nos assistindo, que não sabe como que é o princípio, por mais que aqui a gente conversou, tem muito conteúdo, a gente está disponível a te ensinar, e se você também não tiver um caminho, eu sempre falo que eu gosto de muita gente, né? Então, assim, eu gosto de casa cheia, eu gosto de mesa cheia, eu gosto de muita fartura. Então, assim, me disponibilizo a servir mesmo, a ensinar. Então, assim, eu
o que ganha o meu coração é comida. Então, assim, eu já entendi que a mesa, a comunhão, esse lugar, ele está muito ligado ao que eu preparo, né? Então, assim, eu faço com muito amor. Tudo que uma coisa que eu aprendi, que é o versículo que tudo que faça para a glória do Senhor, mas que faça em amor. Então, assim, tudo que eu vou preparar, eu preparo em amor. Eu acho que por isso que as pessoas gostam, né? Principalmente do comer. Então, assim, o que eu deixo para vocês? Se você quer viver essa experiência de Páscoa, de conhecer os princípios que a nossa igreja ela te oferece, que Jesus te oferece, para a gente ser que nem a apóstola fala, Jesus, o nosso principal convidado, que ele te oferece, a gente está aqui para ensinar, a gente está aqui para ajudar, que nem a apóstola falou, as mais velhas ensinam as mais novas. Eu aprendi muito. Eu estou nesse caminhar na Santa Geração esse ano vai fazer 9 anos, então assim, eu aprendi muito sobre mesa, eu aprendi muito sobre princípios, eu aprendi muito sobre a Páscoa mesmo, então, assim, a minha primeira experiência, da primeira vez para hoje, é totalmente diferente. Então assim, o que eu deixo para você é, venha viver o novo. Se você não sabe por onde começar, eis-me aqui, nós estamos aqui, nós temos líderes que ensinam, nós temos mulheres assim que estão prontas mesmo para te ajudar. Se você é homem, eu não vou mentir que eu tenho o meu esposo, ele me ajuda a preparar a mesa. Quando eu não preparo a mesa, é ele que prepara. Então assim, temos homens também, assim, né? Que as pessoas falam assim, mas homem é mais machão, não, isso é de mulher. Não, nós temos também homens que gostam disso, assim. Eu conheço, aqui na igreja a gente vê o cuidado. Então, essa é a mensagem que eu deixo para você. Eis-me aqui, se você está precisando de algo, se você quer um direcionamento, se você quer, eu não sei fazer uma receita. Eu estou aqui para ensinar, para ajudar. Então, essa é a palavra. Posso? Eu gostaria, né, que Jesus, né, entrasse no seu coração, e a palavra de Deus fala que se ele bater, e se você abrir a porta, ele vai entrar e vai cear contigo, né? Fechando toda essa palavra que a gente está falando aqui, foi a palavra que veio ao meu coração, né? E ele vai cear contigo, né? Então, que você, nesses dias, possa abrir o seu coração para que o Senhor possa entrar. E a partir, né, desse relacionamento com Ele, dessa intimidade com Ele, o banquete vai ser servido, né? É isso que a gente vive no reino de Deus, é tudo novo. É uma delícia servir ao Senhor, né? Tudo que Ele propõe para nós, a palavra de Deus, ela é um alimento, né? Ela é um alimento. Então, é sobre isso, que você possa abrir o seu coração. A gente está também aqui de portas abertas para você nos conhecer como é que funciona, como é desenvolvida a cultura da igreja, né? E será uma honra para nós recebermos você que desejar ir no seu coração algo novo. Isso que o Bruce falou foi muito interessante. Está sentindo que a sua casa está se desconectando, que precisa de conexão, sabe? Eis-nos aqui, né? Eu tenho certeza que o principal interessado nisso é o Senhor Jesus. Sim. Ele nos atrai, né? Com seu amor, com seu cuidado. Eu deixo essa palavra para vocês. Quero agradecer por você ter chegado até agora conosco, né? Assistindo o podcast. Eu quero deixar para você a nossa agenda. Amanhã nós teremos culto Atos de Fé. Vai começar às 19h30. Na sexta-feira nós temos às 20h30 a Geração Holy, que é o culto da juventude, tudo bem? No domingo à noite, às 19 horas, nós teremos o culto de Páscoa, né? O nosso culto, a nossa festa, que nós fazemos todos os anos, a festa da Páscoa, né? A festa de Pessá. Nós temos também, para você que gosta da área mais de estudo, você quer conhecer mais da Bíblia, 8h30 da manhã nós temos a escola bíblica todos os domingos aqui, tá bom? Começando com café, maravilhoso. Nós temos um café que começa às 8h30, você pode vir para cá sem tomar café, vai ter um café aqui preparado, bem preparado, e às 9 horas começa as aulas, ok? Também queria te pedir 3 coisas, são 3 Cs, tá? Comenta o que você achou do podcast. Nós queremos ouvir você, nós queremos saber o que você achou, nós queremos saber a sua opinião, nós queremos interagir. Nós não gostaríamos que fosse só tipo uma escola que você só ouve e não participa. Eu quero que você participe.
ok? Segunda coisa, curtir. Por quê? Porque o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo. Ele vai te oferecer mais conteúdos. E o terceiro, que é compartilhar. Quando você compartilhar esse conteúdo, você está mostrando para o YouTube que ele é um bom conteúdo. E aí o YouTube vai fazer esse vídeo ir mais longe. De alguma maneira você vai estar abençoando outras vidas só por compartilhar o vídeo. Entendeu? Então esse é o meu pedido. Quero agradecer você por ter ficado conosco até aqui e quero reforçar o convite. Esteja conosco no culto de Páscoa neste domingo às 19 horas. E a nossa palavra? A palavra? Qual é a hashtag de hoje? Não tenho ideia. Jesus. Jesus, pronto. Hashtag o principal Jesus. convidado. Se você assistiu até aqui, a hashtag para você estar lá comentando conosco é Jesus. Coloque aí nos comentários. Nosso Convidado de honra. Então, se você assistiu até aqui, coloque aí Jesus, que aí você vai sinalizar para nós que você ficou conosco até aqui. Podcast. Muito obrigada. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau. Até mais.